irmão, bom dia, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Esse momento do nosso dia que nós retiramos para estarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, para galgar degraus de santidade, buscando cada dia mais ser um homem e uma mulher melhor, para que a gente possa construir uma sociedade melhor, porque Jesus ele fez tudo para nós. Deus olhou para o céu, para a terra, olhou para o homem e viu que tudo era bom. Então, eu sou bom e você é bom também. E Deus é bom também, todo o tempo Deus é bom. E nessa graça de Deus ser bom todo o tempo e de todo o tempo Deus é bom, eu queria convidar aquele que não é inscrito no canal da RCCBH a se inscrever. Nós estamos com uma grade nova de programações. Eu te convido a você conhecer, a você também divulgar os vídeos da leitura orante da Palavra de Deus, que outras pessoas possam ter essa experiência íntima e sincera com o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a nossa leitura orante, sexta-feira, da 29ª semana do Tempo Comum, hoje dia 23 de outubro de 2020, o Senhor ele vem dizendo que através dos fenômenos da natureza nós podemos perceber se vem chuva, se vem calor, se vem tempestade. Será que nós conseguimos também vermos esse tempo messiânico de Jesus? E outra coisa, eu consigo fazer as pazes com os meus inimigos? Tudo isso nós vamos pensar, refletir, orar na nossa leitura orante da Palavra de Deus e vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá força, nos dá coragem, é o Espírito Santo que nos dá entendimento para ler a palavra e poder guardar no nosso coração. E sempre pedimos a Nossa Senhora para que ela nos ajude nessa caminhada, porque ela teve uma experiência sincera com o Espírito Santo. O Espírito Santo que a revelou Jesus. O Espírito Santo é que em Maria ele concebe Jesus. Então Maria é aquela que conhece o Espírito, é aquela que tem uma intimidade com o Espírito, é aquela que recebe o Espírito, é aquela que sabe lidar com o Espírito Santo. Por isso que nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora, para que ela nos ajude nessa caminhada. Mulher e pessoa como cada um de nós, mas também cheia do Espírito Santo. Mas em Pentecostes esteve lá também, junto com os discípulos, para receber mais Espírito Santo. Então, ou seja, o Espírito Santo é uma fonte inesgotável da graça de Deus. Então, pensamos juntos: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E hoje o Senhor nos convida à leitura do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 54 a 59. E naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentir soprar o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu? Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-se diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho, senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagardes o último centavo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Se nós pegarmos agora esse início desse evangelho, esse finalzinho, do evangelho segundo São Lucas, esse finalzinho desse capítulo 12, nós vamos ver que Jesus ele vem dizendo que pelos fenômenos da natureza a gente já consegue perceber. Ou seja, a nuvem do ocidente vem chuva, o vento do sul vai fazer calor.
Se nós conseguimos interpretar os fenômenos da natureza, será que nós não conseguimos interpretar ou buscar viver esse tempo messiânico, o tempo da graça de Jesus? O tempo messiânico é o tempo do Messias, é o tempo de Jesus. Ou seja, o tempo de Jesus ele não passou, o tempo de Jesus é agora, é hoje. Mas se nós buscarmos no tempo de Jesus, os discípulos de João, eles vão perguntar para Jesus se ele era o Messias ou se haviam de esperar outro. E Jesus ele responde para os discípulos de João: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciado o Evangelho de Deus. O Evangelho, uma boa notícia. Então, ou seja, Jesus ele vem dizendo tantas maravilhas que foram feitas no tempo de Jesus. E é isso que Jesus ele vem dizendo para esse povo, para os fariseus, para aqueles que estão sempre buscando alguma coisa para incriminar Jesus. Se a gente buscar no Evangelho de domingo, que foi os herodianos mais os fariseus perguntando para Jesus se era lícito ou não pagar impostos, e Jesus ele diz: me dê uma moeda. E ele diz: quem está como se fosse inscrito nessa moeda? E eles dizem: César. E Jesus fala: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nesse tempo messiânico, por isso que muitas vezes Jesus chamou esses homens que estão sempre buscando algum motivo para levar a Jesus a se autocondenar, porque eles não acreditam na bondade do ser humano, eles não acreditam que um ser humano pode ser tão bom a preço de nada, a custo de nada, ou seja, num momento em que sempre a gente busca algo para cobrar. Jesus ele faz isso gratuitamente? Não, Jesus tem que ter alguma coisa de ruim. E sempre eles estão buscando encontrar em Jesus algum crime. E aí, por isso que Jesus ele vem falando: olha, pelos fenômenos da natureza, vocês conseguem perceber se vai chover, se vai fazer calor. E a partir de tudo que eu tenho feito, vocês não conseguem perceber esse tempo messiânico? O que mais é necessário? Vocês querem fazer justiça com as próprias mãos? E aí Jesus ele vem fazendo mais uma, como se fosse contando não é bem uma parábola, né? Mas ele vem falando o seguinte: se você tem um adversário, é melhor que você, enquanto vocês caminham, resolverem esse impasse, do que o seu adversário levar você ao juiz, e do juiz você vai ser condenado e os guardas vão te prender e você vai ser julgado e você vai ser preso, e enquanto não pagar, não sairá. Então Jesus ele vem dizendo: olha, eu estou aqui tentando dialogar com meus inimigos. Mas muitas vezes é tão difícil esse diálogo com os nossos inimigos, porque eles não estão dispostos a nos ouvir. Por isso que eu queria te convidar a gente já ir para o nosso segundo passo da leitura orante da Palavra de Deus, que é o que o texto diz para mim. E pensando a partir do que Jesus ele disse a João, ou seja, o Evangelho é anunciado aos pobres. E a gente já sabe que a partir das bem-aventuranças, quando Jesus ele diz, né, felizes os pobres de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando Jesus fala de pobreza, ele não fala de pobreza material. Ele fala de despojamento pessoal. Porque é diferente. Muitas vezes você é pobre, mas você não despoja. Você é extremamente agarrado. Às vezes você é rico e você não é agarrado aos bens materiais. Então, isso não está em quantidade financeira. É como eu e você somos como se fosse apegados ou não aos bens materiais. Por quê? Quando Jesus ele fala que esse evangelho ele é anunciado a todos, Jesus ele não faz acepção de pessoas. Todos nós somos convidados a esse reino de Deus. Todos nós somos convidados a viver essa plenitude da graça de Deus. Então a graça de Deus não é só para mim que vivo na igreja. A graça de Deus é para todos. Se a gente for olhar quantas parábolas que nós tivemos durante esse mês de outubro, que é o mês das missões,
Jesus, ele sempre convidando, seja para um banquete, seja para uma festa, para a vinha, ou seja, a palavra de Deus, o reino de Deus é uma festa, é um banquete. Mas será que nesse banquete, onde todos nós somos convidados, muitos nem sabem desse banquete, nem conhecem a festa, nem sabem quem é Jesus? Por isso, o quanto eu e quanto você precisamos levar essa boa notícia de restauração, de renovação, de vida nova. Jesus, ele nos convida a uma vida nova. Por isso que ele vem dizendo hoje, nesse evangelho, se você tem um adversário pelo caminho, vá dialogando com ele. Muitas vezes, durante a nossa vida, vamos ter tantos adversários, tantas pessoas que às vezes nos entristecem, nos caluniam. Quantas lutas nós temos, mas que a gente não fecha as portas para aquele que é diferente de nós, mas que possamos mesmo nos abrir ao diálogo. E é isso que eu queria que a gente pudesse orar hoje. Hoje, orar ao Senhor pedindo a graça de dialogar mais, de conversar mais, de compreender mais, de amar mais. Porque o diálogo é quando eu não só falo, porque se não é monólogo, não é monólogo, eu falo e o outro fica lá só me ouvindo e não pode abrir a boca. O diálogo é um falando e o outro ouvindo. E nesse tempo onde que muitos de nós fomos para casa, muitos de nós ficamos com as nossas famílias, é como se ficou mais difícil esse diálogo, porque parece que estarmos todos juntos dentro de casa gerou em nós muitas antipatias, muitas raivas, muitas lutas, muitos conflitos, muitas diferenças. E Jesus, ele vem nos trazer a graça de podermos nos unir de novo, nos abrir ao diálogo. E é isso que eu queria te convidar hoje, a gente rezar nesse sentido, pedindo ao Senhor para que a gente possa conversar e dialogar mais. Eu não sei como é que está a sua vida, mas nós vamos juntos orar. Eu e você vamos orar e pedir ao Senhor essa graça. A graça de saber ouvir, a graça de poder falar também, a graça da sinceridade, a graça da verdade, a graça de podermos fazer com que aonde eu estou eu possa plantar esse reino de Deus. Porque Jesus, ele disse, pelos fenômenos da natureza nós podemos compreender se vai em chuva, se tem sol. E pela nossa atitude nós podemos dizer se é tempo messiânico ou não. Então, o ser de Deus tem que começar de mim. Se eu começar esperando do outro, muitas vezes o outro não dá o passo. Quem tem que dar o passo sou eu. Então, vamos pedir a Jesus. Jesus, me dá a graça de dar o primeiro passo. Senhor Jesus, hoje, nessa sexta-feira, onde que eu e todos aqueles que rezam essa leitura orante da Palavra de Deus, eu te peço, ó Deus, a graça do diálogo, a graça de saber falar, mas de saber ouvir também. Pedindo, Senhor Jesus, ponde, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta dos meus lábios, para que eu possa, Jesus, sempre proferir palavras que edificam, palavras que consolam, palavras que transformam, palavras que revigoram, palavras que renovam forças, que nos dão a graça de podermos sermos pessoas melhores, para que a cada vez que eu falar, que eu dialogar, que eu possa, Senhor, edificar a tua casa, que eu possa, Senhor Jesus, ser cristã de verdade. Por isso, Senhor, ponde essa guarda em minha boca, para que o Senhor possa mesmo deixar sair dos meus lábios só aquilo que pode frutificar, o que pode crescer, fazer fermentar e levedar a massa. Não aquilo que vai denegrir, que possa abater, entristecer, mas me faça essa graça, Jesus, a graça do diálogo hoje, Jesus, começando da nossa casa, na nossa família, mas também no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com os nossos amigos, na nossa missão, aonde formos, Senhor, dá-nos a graça de saber falar, mas de saber ouvir também. E eu queria que a gente já passasse agora para o nosso quarto passo, que é a contemplação. E nesse quarto passo, nessa comunhão espiritual,
pedindo, Senhor Jesus, essa graça de podermos sermos um em Ti, Jesus. É o que eu quero mais. Tem uma música do Eugênio Jorge, ou do Mensagem Brasil, que sempre fala, né? Que sejam um, é o que eu quero mais. Sem medo algum, se amem mais. O Espírito de Deus, né? O meu Espírito é quem age e faz. Que a gente possa hoje fazermos a nossa família, sermos um em Jesus Cristo, sabendo falar e sabendo ouvir. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor volva a sua face sobre nós, que o Senhor se compadeça de nós, que o Senhor volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser, com a leitura orante da Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.